Por que algumas famílias estão desmoronando? É interessante que muitas famílias cristãs passaram por momentos difíceis, e algumas estão até mesmo desmoronando, porque o divórcio tem alcançado também algumas famílias cristãs. Eu vi uma pesquisa, não consegui checar toda a veracidade dessa pesquisa, mas nessa pesquisa eu vi que as pessoas que são praticantes das Escrituras, aqueles que são assíduos, têm um índice de divórcio menor do que as outras pessoas. Por que será? Certamente porque alguns fundamentos da palavra de Deus fazem grande diferença quando a gente trata do tema da família. Família é uma coisa que tem sido muito atingida na nossa sociedade. Alguns até mesmo questionam a importância ou a necessidade da família. Mas quando nós olhamos para os princípios de Deus e para o projeto de Deus, nós vamos começar a entender que Deus tem uma maneira de trabalhar com a sociedade que vem com o seu fundamento na família. Começa no livro de Gênesis, por exemplo. Quando você olha no livro dos princípios, Deus, quando vai começar tudo, Ele coloca um casal no mundo. Essa já mostra a ideia de Deus, que a ideia de Deus seria estabelecer uma sociedade, fundamentar uma sociedade, através das bases na família. Quando continua o projeto de Deus nas Escrituras, você vê, por exemplo, aquele homem chamado Abrão, chamado o pai da fé. E Deus dá uma palavra ali para Abrão, dizendo que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, mostrando mais uma vez este projeto de Deus com relação à família. Quando Deus vai estruturar aquele povo nas Escrituras Sagradas, formar uma nação, para que através daquela nação preservasse a ideia de Deus, o relacionamento com Deus, foi a nação que foi usada para preservar os ditos de Deus que nós temos hoje como Escrituras Sagradas. Quando Deus foi estruturar tudo isso, o que Ele fez? Estruturou o povo através das chamadas 12 tribos de Israel. Que eram as 12 tribos, senão 12 clãs de Israel? Que era Israel, senão o nome de Jacó, ou seja, uma só família. Uma grande família dividida e organizada em clãs. Inclusive, quando Deus vai estabelecer esse povo na chamada Terra Prometida, Ele separa, Ele faz um momento de troca de liderança. O líder que levou-os até ali é um líder chamado Moisés. E Moisés não tinha um bom relacionamento familiar. Ele não serviria mais como modelo para esse novo momento de Deus com o seu povo, que era um momento de estabelecer famílias. Moisés tinha um relacionamento familiar até bem questionável. Você vê isso nas Escrituras Sagradas, por exemplo, há um momento em que Moisés está indo, porque ele recebe aquela palavra de Deus, da sarça ardente e tudo mais. O que ele faz? Ele conversa isso com o seu sogro, mas não explica nada para a mulher dele. Você quer ver uma mulher perdida na Bíblia? É a mulher de Moisés. Ela não sabe o que ela está fazendo no meio daquele tiroteio todo. O marido dela não conta nada para ela, ela está tranquila, sossegada lá em Midian, junto com a familiar dela. O marido dela fala: nós vamos lá para o Egito, eu vou confrontar Faraó e tirar o povo de Deus de lá. Ela lá sabe o que é isso? Não sabe nada disso. Não explicou para ela o que era circuncisão, um ato de aliança que os judeus tinham com relação aos seus filhos, e ela não entende nada daquilo, como fazer aquilo com um recém-nascido, fica brava com o marido, quase que xinga o marido ali. Tem umas situações críticas, e você não ouve mais falar dela naquele momento na narrativa bíblica. O que acontece? Moisés pega e vai lá para o Egito. Você conhece as histórias, as 10 pragas, os encontros. Isso deve ter demorado muito tempo. Imagina uma audiência com o faraó. Você não consegue isso da noite para o dia, né, meu querido? Você fala assim: eu quero falar com o Barack Obama, né? Você vai lá e consegue? Pera lá, não é? Então, a maior potência da época, lá vai Moisés para confrontar aquele cara. Deve ter audiência, deve ter situações, o tempo que se deu para aquelas pragas acontecerem. Algumas pessoas, historiadores e teólogos, colocam que entre a sarça ardente e a saída completa do povo do Egito, deve ter dado um período mais ou menos de 5, 8 ou até 10 anos.
É muito tempo. Mas a gente não ouve falar da família de Moisés. Cadê essa família do Moisés? E a gente não ouve falar. O que acontece é que Moisés vai, liberta o povo do Egito, tudo mais, aquela coisa linda e maravilhosa, saindo, o mar se abre, aquela coisa toda gostosa. Quando estão lá no início lá do deserto, diz aí um texto bíblico da seguinte forma, que o sogro de Moisés manda anunciar para ele que ele estava indo falar com ele. E no recado chegou assim: vem aí o teu sogro com a tua mulher e os teus filhos. Em outras palavras, o sogrão chegou lá e falou: meu, toma que o filho é teu. Eu tive que cuidar da tua mulher e dos teus filhos. Moisés tinha mandado de volta para a casa dela. Mandou a mulher para a casa dos pais. Porque ele era o libertador, ele tinha que fazer a obra de Deus, isso na cabeça dele. Bom, lá no deserto, imagine a cena você. Eu ficava imaginando. 5 anos, 8 anos, sei lá, sem ver a mulher. E aí eles vão se encontrar ali naquela cena do deserto. Como é que você imaginaria essa cena? A gente que tem uma cabeça hollywoodiana por causa dos filmes, como é que você imagina essa cena, não é? Uma música de fundo, não é? Moisés olha, a esposa, os filhos. Do lado de lá vem a mulher com cabelos esvoaçantes, daquelas roupas esvoaçantes. Não é? Você imagina essa cena, não é? Vem correndo e se abraça e roda, né? Aquela música aumenta. É isso que você imagina. Sabe como é que diz o texto bíblico? E Moisés os viu, foi, abraçou o seu sogro, deu um beijo no seu sogro e entrou para a tenda para contar para o sogro o que aconteceu lá no Egito. Meu, casa com o sogro, que isso? Que isso? Moisés tem suas virtudes, mas de marido não entendia nada. Nada. Quando Deus então vai estabelecer as famílias como base, Moisés não servia para isso. Então Deus levanta um outro líder. E esse outro líder tinha uma outra característica, o nome dele é Josué. É de Josué que vem a seguinte frase: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos essa frase, texto bíblico de Josué 24:15. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Era outra cabeça. Era um homem voltado para a família, um homem cuja família era um exemplo, um homem que tinha ali bons relacionamentos com esposa, com filhos. Ele estabelece uma solidez para que aquele povo pudesse ficar firmes. Agora, quando a gente entende esse transfundo, não é? Quando a gente entende esse pano de fundo de todo esse projeto de Deus, nós precisamos começar agora a fazer uma releitura de alguns textos bíblicos. Porque a gente precisa lê-los agora com o óculos certo. Nós precisamos colocar esses óculos, essa ótica de que a base e o fundamento de Deus tem a ver com família, para entender alguns outros textos bíblicos. Por exemplo, o famoso e clássico texto sobre os 10 mandamentos. O texto dos 10 mandamentos tem tudo a ver também com famílias, porque aquele texto estava sendo dado para um povo cuja base desse povo era uma base de relacionamento familiar. Então, quando você ouve, inclusive, os textos e os mandamentos, eles têm a ver com práticas dentro de casa, com práticas familiares. Você fala, não, era uma prática da sociedade. Mas o que era aquela sociedade, se não uma grande família? Aquela sociedade era de primos, de tios e tudo mais. Era essa, aquela sociedade. Os 10 mandamentos se encontram em duas porções das Escrituras Sagradas. Se encontra também em Êxodo, no capítulo 20, e também lá em Deuteronômio, no capítulo 5. Lá em Deuteronômio, que é uma repetição da lei, me chama a atenção porque há um texto posterior, emendado, quando ele acaba de falar sobre os 10 mandamentos. Em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 6 e 7, o texto diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Essas palavras que ele ordena se refere aos 10 mandamentos. Aos mandamentos que ele tinha acabado de falar ali no capítulo 5.
E ele fala: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deus estava ali mostrando que a maneira como aqueles mandamentos entrariam no coração do povo seria quando os pais sentassem com os filhos e os ensinassem. E é interessante que ele mostra aqui, já nesse texto mesmo, há um princípio aqui também de relacionamento. Porque fala, quando você senta, quando você levanta, já mostra alguns princípios por detrás da prática dos mandamentos, já mostra alguns princípios de vivência e de convivência, que iria ser base para o relacionamento familiar. Então, gente, família é isso, bate-papo a hora que vai dormir. Família é isso, bate-papo na hora que vai comer, na hora que sentam juntos. Família é lugar onde se ensina os mandamentos de Deus ali na prática, conversando olho no olho, um com o outro, pai com o filho. Esse tipo de relacionamento Deus instrui, e é interessante ele colocá-lo como mandamento. Mandamento. Muito importante a gente entender essa questão dos mandamentos. Se você quiser ir abrindo sua Bíblia, eu ainda não vou ler esse texto, tá? Que talvez você possa levar algum tempo a encontrá-lo. Mas nós vamos fazer leituras longas ainda no livro de 1 Reis. Então você deixa aberto aí no 1 Reis, tanto no capítulo 2, depois nós vamos ler também o capítulo 11, tá bom? Continuando aqui. Por que os mandamentos? Por que Deus estabeleceu os 10 mandamentos? Por que isso colocado dessa maneira tão forte? Porque desses 10 mandamentos, 8 deles falam não e só 2 seria uma ideia de sim. Por que algo tão negativo, tão proibitivo assim? Bom, primeira coisa, nós precisamos entender um lado cultural aqui, de comunicação daquele próprio povo. Era comum, por exemplo, no povo hebreu, enfatizar o negativo quando você queria algo positivo. Essa é a maneira deles trabalharem não só com a escrita, mas com a comunicação. Interessante isso. Quando existe, por exemplo, o mandamento não adulterarás, na verdade, o que o texto está querendo mostrar para você é: invista em tempo com a tua família, ame a sua esposa, seja fiel à sua esposa. É isso que o texto está dizendo. Quando fala para você não mentir, por exemplo, ele está dizendo que você tem que ter relacionamentos transparentes, que você tem que ser autêntico. É isso que faz. É como, por exemplo, quando você coloca algumas situações proibitivas para os seus próprios filhos. Uma criança, por exemplo, vai mexer num fogão quente. O que você fala? Não mexe aí, nem se aproxime, nem pensa em fazer isso. Alguém poderia dizer: nossa, que mãe chata, que mãe autoritária. De maneira alguma, você está fazendo para o bem daquela criança. Se ela desobedecer aquilo, vai ser ruim para ela. Gente, todo o universo Deus o estabeleceu com leis. Desobedecer algumas leis vai fazer mal para você. Por exemplo, vamos pensar na lei da gravidade. É uma lei. Aí você pega do 8º, do 10º andar, resolve dar um pulo. Quem vai se dar mal é você. Entende por que é proibitivo? Porque vai te fazer mal se você desobedecer aquilo. Da mesma forma, no convívio com pessoas e no nosso relacionamento com Deus, existem algumas coisas que nós não podemos fazer, mas para o nosso próprio bem. Não é que Deus é chato. Ao contrário, Deus é bom. E Ele é tão bom que está dizendo: cara, não faz isso que você vai se estourar. Não faz isso que quem vai se quebrar é você. Não faz isso que é você quem vai se dar mal de fazer algo assim. Então, essas leis são saudáveis para nós. Qualquer psicólogo sabe que a gente precisa ter alguns limites na vida da gente. A gente precisa de alguns nãos para entender que nós temos alguns limites e que a gente pode, através deles, direcionar um pouquinho mais a nossa vida. Esses limites que Deus coloca são tão importantes
que por isso ele coloca como mandamento, que é para não ser opcional. É mandamento. Siga. Então, qual é o princípio que a gente vê aqui? Para o seu próprio bem, Deus ensina algo para você, e nós vamos ver já aqui, por exemplo, o primeiro mandamento, que é o que nós vamos estudar hoje. Êxodo 20, versículo 3, acompanhe comigo na tela. Vamos falar juntos? Não terás outros deuses além de mim. Esse é o texto bíblico, é o primeiro mandamento. Vamos começar a pensar esse texto numa perspectiva agora de Deus. Por que Deus coloca uma coisa como essa? Primeiro, só para você pensar, existem outros deuses? Não. Outro texto bíblico diz: ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Você acha que Deus tem medo de que tenha um outro Deus aí que apareceu na parada tal, e todo mundo começa a adorar esse Deus recebendo adoração, fica grandão e derrote o nosso grande Deus? Você acha que Deus é assim? Você acha que tem aquele problema, sabe, igual dos que se assistia quando você era criança, Ultraman, Jaspion, tal, aquela coisa toda, entendeu? Que um outro grande monstro surja e derrote o nosso grande e bom Deus? Não. Concorda comigo que Deus não sente nenhuma ameaça de outros deuses? Porque eles não existem. Ele é o único. Então, por que um mandamento desse? Tem alguma coisa a ver aqui com a gente. Um outro Deus na sua vida é qualquer outra coisa que você coloca no lugar de Deus. Qualquer imagem errada de Deus, por exemplo, é uma idolatria. Quando o segundo mandamento fala, não farás para ti imagens de escultura e tudo mais, aquelas imagens não significam nada. Mas por que Deus fala para você não fazer? Qualquer coisa que controla ou domina a sua vida pode ser um Deus para você. Se uma coisa começa a direcionar você, por exemplo, Deus coloca aqui, como eu já te apresentei até agora, família como uma coisa prioritária na sua vida. Se a sua carreira está tirando você da sua família, a sua carreira está virando uma idolatria, está se tornando alguma coisa no lugar de Deus na sua vida, e isso vai te fazer mal, por isso que Deus fala, não faça isso. Você vai se estragar. Qualquer outra pessoa, até mesmo uma ambição, pode deixar você tão cego, que você comece a deixar de lado princípios que o Deus eterno estabeleceu, como, por exemplo, seu relacionamento familiar. E quando você obedece mais essa ambição do que ao Deus eterno, você está criando um outro Deus para você. Uma outra coisa que direciona a sua vida. Jesus mostra numa parábola, numa figura de linguagem, não é nem uma parábola aqui, mas Jesus usa uma figura de linguagem, comparando duas vidas, uma estabelecida na areia, outra estabelecida na rocha, e ele usa a figura de uma casa. Vou utilizá-la agora como se fossem as nossas casas, nosso projeto de vida e a nossa família. Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 e 25, o texto diz assim, Mateus 7, 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. É interessante, nós vemos aqui, que quem estabelece a casa sobre a rocha, e Jesus deixou bem claro o que era aquela rocha, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Quem faz isso, edifica a casa sobre a rocha. Quem não faz isso, a casa cai. Se você seguir as orientações que Deus dá para você nas Escrituras, sua família, sua casa, seu projeto de vida vai estar seguro. Mas se você não seguir essas orientações, esses princípios, esses mandamentos de Deus para você,
o que vai acontecer? A casa vai cair. Está entendendo que eu já estou respondendo a pergunta? Por que algumas famílias cristãs acabam desmoronando? Por quê? Porque deixaram de praticar algumas coisas simples e básicas, como os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, e o princípio de Deus de colocar a família como algo importante na sua vida. Quando você abandona esses princípios, a casa cai. A casa cai. Eu quero te mostrar a vida de um homem que tinha a palavra de Deus, como eu e você temos, era sábio, como nós temos a sabedoria que vem de Deus. Um homem que conhecia os caminhos de Deus, como eu e você. Homem que teve revelação de Deus aparecer para ele num sonho e lhe revelar algumas coisas, mas que não seguiu, não andou, não praticou aquilo que ele sabia que tinha que fazer, não fez o que sabia que tinha que fazer. Por isso, a vida dele, por um bom período, se desmoronou. Isso pode acontecer com a minha, pode acontecer com a sua, se nós abandonarmos esses princípios. Eu quero te mostrar como que é importante não só conhecer os mandamentos de Deus, mas seguir os mandamentos de Deus. Agora sim, eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Reis. 1 Reis, vai ser no capítulo 3, eu falei 2 para vocês, é o 3. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 14. Peço que você acompanhe na sua Bíblia comigo. Deixe mais luzes acesas agora, para que o povo possa enxergar, por favor. 1 Reis 3, de 5 a 14. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, seja ela eletrônica, seja o livro, como for melhor. Texto bíblico, 1 Reis 3, de 5 a 14, texto longo, diz assim. Em Gibeon, estou lendo pela Nova Versão Internacional, em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa e nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você me pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Esse sonho que Salomão teve mostra um pacto dele com Deus. Primeiro, um homem que tem uma oportunidade como aquela que a gente sonha nos desenhos, de esfregar uma lâmpada, aparecer um gênio e falar qual é o seu pedido. E o cara tem isso com Deus. E ele podendo pedir tanta coisa, como o próprio Deus fala: você podia ter pedido riqueza, você podia ter pedido fama, você não pediu nada disso. Você pediu só para ser um bom governante do povo, para que você governasse com justiça. Você pediu sabedoria, eu vou te dar. Mas eu vou te dar até o que você não pediu. Gente, como é que deveria viver um homem que foi tão abençoado assim? No mínimo, deveria ser grato pelo resto da sua vida. Mas,
Há um princípio aqui muito interessante. As pressões de fora da nossa vida revelam o que tem no nosso coração. E essas pressões podem ser ruins ou podem ser boas. Imagina uma pessoa, por exemplo, pega um prego, um martelo, ele errou na pancada, na força e na direção e acerta o dedo. Esse indivíduo pega aquele momento e solta assim um baita palavrão. Nabucodonosor! Estou na igreja, você não esperava falar outra coisa, né? Solta aquele palavrão. Eu te pergunto, foi o martelo que causou aquilo dentro do coração dele? Não. A boca fala do que o coração do homem já está cheio. Um coração cheio de maldade, quando tem oportunidade, bota toda a maldade para fora. Conversávamos no carro, vindo para cá, com os nossos filhos, minha esposa, sobre a atitude de homens que talvez, na sua bebedice, agrediram um outro numa lanchonete aqui em São Paulo. E uma frase dita, acho que pela minha esposa, que foi dita, ou pelo meu filho, foi: eu não acho que a bebida fez aqueles homens ficarem maus. Eles já tinham planos assim. É gente que já vem conversando sobre um dia vou pegar vou bater, vou acabar, não é? Vou estourar a cara dele. Um dia ele bebe e cria coragem para fazer aquilo. Não é nem a bebida que causou, a bebida simplesmente liberou quem o cara é. Essas coisas negativas a gente até compreende, mas eu preciso te lembrar que algumas coisas relativamente positivas têm o mesmo efeito. Fama, dinheiro e poder. Essas coisas também causam o mesmo efeito da martelada, da bebida na vida de vocês. O dinheiro, por exemplo, ele não é bom e nem mal. Ele amplifica quem você é. Tem gente que não sabe ser rico. Tem gente que não pode prosperar. Se o cara quiser manter uma vida boa para o resto da vida, tem que ser pobre, porque ele não sabe lidar com dinheiro. O dinheiro muda o indivíduo. O cara vai para o lado obscuro da força, sabe, vira um Darth Vader da vida. Começa a mudar, começa a ficar mal. Começa a se aproveitar de outras pessoas. Pior do que o dinheiro, poder. Poder, eu acho, uma das maiores tentações do ser humano. O ser humano com poder em suas mãos é um grande perigo. O poder revela muito de quem é aquela pessoa. Para mim, o grande exemplo de gente que chegou no poder e venceu essa tentação, que para mim foi a maior tentação da vida dele, mas graças a Deus ele venceu, e tem um exemplo na Bíblia sobre isso, foi José. Que a maior tentação de José não foi lá com a mulher do Potifar, a maior tentação de José não foi tantas outras que apareceram, foi quando ele estava com o poder em suas mãos, se tornou um grande líder na maior nação do mundo, poder para esmagar seus inimigos, poder para se vingar dos irmãos dele, poder para se vingar daquela megera safada sem vergonha que aprontou com a vida dele. Ele poderia fazer um monte de coisa, mas não fez nada disso. Ao contrário, ainda abençoou a vida de seus irmãos. Isso mostra que o poder revelou quem o cara realmente era por dentro. Quem o cara era por dentro. É errado ter poder? Não. É errado ter dinheiro? Não. É errado ter fama? Não. Mas essas coisas podem corromper vocês. Interessante isso. No livro de Apocalipse, quando fala das testemunhas, as duas testemunhas andando na praça, daqui a pouco elas são mortas numa praça que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Interessante esses detalhes. Sodoma fala de perversão, de libertinagem e tudo mais, e Egito fala de poder. É interessante como essas coisas, quando a pessoa tem muita liberdade, não sabe o que fazer com ela. Interessante isso. Uma pessoa uma vez chegou para mim e falou: Anésio, você fala tanto de graça, que Deus perdoa e tudo mais, tal. É uma bênção, mas depois disso eu comecei a pecar muito, eu liberei na minha vida. Eu falei: e eu que sou culpado?
Você que não sabe lidar com a sua liberdade, eu que sou culpado. Não, mas acho que você tem que ser um pastor mais duro e falar, tal. Agora, eu é que tenho que fazer o papel de bruxa na tua vida. Para. Paulo fala isso aos Gálatas, porque ele ensinou muito sobre liberdade, e ele falou para eles não transformarem a graça de Deus em libertinagem. Tem gente que não sabe fazer isso. Então, o que é que você faz quando você tem liberdade? A liberdade está provando você. É uma prova. Quando você cresce financeiramente, você muda quando você cresce financeiramente? Vamos direto no assunto? Por favor, quem está ouvindo de longe, de outros estados, aqui em São Paulo, um cara muito assim, cheio de trique-trique e tal, a gente chama de fresco, tá? Eu sei que em alguns lugares do Brasil tem outro sentido. Tem que explicar. Em outros estados, falar que é fresco é homossexual, entendeu? Então, aqui é outra coisa. Então, você ficou fresco depois que você tem um pouquinho mais de dinheiro na vida? Você ficou snob com relação a outras pessoas? Você humilha pessoas com a sua maneira de ser hoje, mostrando que você chegou lá e o cara não? Murcha a bola um pouquinho, por favor. Porque a Bíblia diz assim que Deus resiste o soberbo. Quando a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, a melhor imagem que eu tenho é aquela de um vidente profeta do Velho Testamento, chamado Balaão, que tem um momento em que Deus chega assim para ele e fala: eu vou sair contra você como seu adversário. E aquela palavra adversário, inimigo, usada ali, é a mesma raiz da palavra que a Bíblia traduz como Satanás. O que é Satanás? Adversário, inimigo. Interessante isso. Em outras palavras, Deus chegou assim para Balaão e falou: eu vou ser o diabo na tua vida, se você continuar por esse caminho. Interessante isso. Deus resiste o soberbo. Deus vai contra. Deus exalta o humilde. Soberbo, ele vai contra. Seja em que área for, o soberbo na religião, Deus vai contra. O soberbo na política, Deus vai contra. O soberbo com dinheiro, vai contra. O soberbo dentro da empresa, já cai. Cuidado quando você é provado de fora para dentro, porque isso está revelando o que tem no seu coração. Aconteceu isso com o nosso personagem aqui de hoje, Salomão. Lê comigo 1 Reis, capítulo 11. Primeira Reis 11, do versículo 1 ao versículo 13, o texto diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas. Setecentas sogras. Tadinha das sogras, né? Tadinha, a minha é tão legal. Tadinha. Cadê o texto aqui? Sumiu. Eu estou olhando aqui, sumiu da minha frente. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi.
E ele seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Uma pausa aqui para você ter uma ideia a que ponto esse cara chegou. Disse que Moloque era como uma estátua que tinha como que uma espécie de um forno em seu ventre, onde se sacrificava bebês recém-nascidos. Aquele homem que por sua sabedoria tinha impedido, lembra-se de uma mulher que chegou e queria que cortasse um filho ao meio para dividir entre duas? Vocês conhecem essa história? Talvez a maioria conheça. Tem gente que não conhece essa história, nunca ouviram essa história. Bom, quem conhece essa história? Quem conhece essa história? Tem uma turma que não. Novos, um parêntese rápido aqui para você. Houve um tempo em que chegaram diante de Salomão, à medida que eu vou contando, talvez você deve se lembrar, impossível sua avó não ter te contado essa. Mas houve um tempo em que chegou diante de Salomão duas mulheres, dizendo que o filho era dela, cada uma assumindo o seu. Lembre-se, quando eu estive aqui na África, eu vi uma questão dessa relação de mãe com filho. Filho é uma espécie de aposentadoria da mãe. Porque a mulher não trabalha, ela é sustentada ou pelo marido ou pelo filho quando cresce. O filho, quando cresce, sustenta a mulher. Uma mulher sem filho fica no desespero, porque ela morre de fome. É isso que acontece. Então, além da questão do amor materno aí, porque se nesse momento o amor materno não está em jogo, está duas mulheres disputando um filho. E um detalhe, chegaram para Salomão e disseram o seguinte: o problema é o seguinte, nós estávamos com tanta fome, e nós tínhamos 2 filhos, e resolvemos matar um, e comê-lo. E eu dei o meu, e agora que era a vez dela dar o dela, ela disse que não. Na verdade, ela está assumindo que é o meu, e aí começou a briga. Não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Salomão então pega e resolve aquela situação da seguinte forma. Fala assim: me traga uma espada. Vou dividir a criança no meio, metade para cada uma e está tudo resolvido. Imediatamente uma grita e fala: não, de maneira alguma. Entrega esse filho para outra. Pelo menos a criança fica viva. Salomão fala: pega o filho e entrega para essa, porque essa aqui que é a mãe. Essa aqui que é a mãe. Na verdade, durante a noite eu falei errado a história, eu misturei as histórias. A história, na verdade, é que a mãe deitou em cima do filho, o filho morreu, uma coisa assim. Desculpa. Tem um homem que salvou uma criança da morte e agora lida com uma situação dessa. Tem uma outra história que chegam 2 genros. E chega para Salomão e fala da sogra. E Salomão fala: traz a espada. Igualzinha a história. E um deles grita: isso mesmo, corta, metade a cada um. Falou: entrega para ele, é dele. Você vê um homem tão sábio como Salomão e agora fazendo isso daqui que a gente está vendo? Não está na Bíblia, a gente não vai procurar que não está. Tem que explicar essas coisas, tem que explicar. Também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança, aos meus decretos, aos quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Detalhezinho: o decreto que Salomão não seguiu foi o de adorar outros deuses. Vou continuar aqui. No entanto, por amor a Davi, seu pai, eu não farei isso enquanto você viver.
mas o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino todo, eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. O pecado de Salomão não foi ele ter muitas mulheres. Queria te falar isso porque na nossa cultura, que é uma cultura monogâmica, nós entendemos que ali foi um grande pecado de de Salomão, mas havia poligamia na época, como existe em algumas partes do mundo. Numa determinada região da África, onde eu estive, ali é permitida a poligamia, aliás, incentivada pelo governo por um tempo, porque houve guerra civil e a maioria dos homens morreram. Tinha um homem para cada 7 mulheres. Então, o governo, para incentivar a reprodução, mostrava que um homem que tinha capacidade financeira de sustentar mais uma família, à medida que ele se tornava mais rico, ele poderia ter mais mulheres. Ele está fazendo aquilo, na verdade, como um ato de bondade. Essa é a ideia por detrás, mas essa é a ideia que operava naquele tempo também. Portanto, quando fala que o homem tinha muitas mulheres, estava mostrando que ele era um homem muito rico. Era isso que queria dizer o texto. Você vai ver isso não só em Salomão, a gente fala, Salomão, mas Davi também teve muitas mulheres. Aí você pega outros dos filhos de Davi, você vai ver também com muitas mulheres, porque era o normal dos reis da época terem isso. Tem mais, essas mulheres eram pactos, vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas o que a gente aprende aqui é que se alguém abandonar os princípios de sabedoria ensinados nas Escrituras, esses princípios de sabedoria nós estamos estudando como os mandamentos, quem abandona os mandamentos, obedece essas direções de Deus, enrosca a vida. Enrosca a vida. Uma coisa é você ser sábio, outra coisa é você praticar a sabedoria que você tem. Salomão não ouviu essa sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 8, no versículo 1, fala que a sabedoria está gritando, ela está clamando pelas praças, pelas esquinas. A sabedoria fala, a questão é se você vai dar ouvidos para ela. A sabedoria nos adverte dos perigos e dos envolvimentos errados que a gente tem, mas somos nós quem temos que escolher ou não o caminho, entenda bem? Deus não força você, Deus não irá forçar você a fazer o certo. Você que vai ter que fazê-lo por vontade própria. Deus não vai chegar assim para você e falar, não, faça isso, cercar você. Não. Deus vai te orientando, Deus vai falando o tempo todo. Ouvirá uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, andai por ele. É o que a Bíblia te ensina, mas é você que decide se você vai fazer ou não. Não faça isso. Você quer fazer, você faz. Mas não deve, mas vai ter consequência. 5 coisas que eu quero mostrar para vocês que destruíram a vida de Salomão nesse período. Primeira delas, Salomão, ele perdeu a simplicidade. Quando você vê a primeira oração dele, que coração do cara! Quando você vê a oração ali de Salomão, Senhor, eu não passo de um menino para governar esse povo, essa multidão é tua. Foi meu pai, Davi, que andou com o Senhor, eu estou aqui por causa do meu pai. Em outras palavras, meu pai que foi o cara, e eu estou aqui só porque o Senhor gostou tanto do meu pai que me botou no lugar. Então, eu preciso de sabedoria, eu não sei, o cara era humilde. E na humildade, Deus deu a ele riqueza, glória, poder, Deus deu tudo para ele, mas era para ele continuar humilde. Mas Salomão se deixou se envolver pela fama, rainha de Sabá, tantos outros lugares que vieram só para ver ali. Disseram, inclusive, nesse texto, que quando ela veio conhecer Salomão, mostrou os aposentos, mostrou tudo. Outro que fez uma besteira dessa foi Ezequias. Ezequias foi um outro rei, que quando recebeu visita da comitiva da Babilônia, esse foi muito BA, não é por nada não, BA é boca aberta, né? BA. Ezequias foi muito BA, veio lá a comitiva da Babilônia, ele pegou, mostrou os tesouros dele, os tesouros do templo, achou o máximo, e o pessoal, uau, você é o cara, ele, eu sou o cara. Os caras foram lá, contaram para a Babilônia, tem muito tesouro lá, veio a Babilônia, ó, roubou tudo, invadiu, acabou com tudo e roubou tudo. Ezequias estava preocupado com o que os outros pensavam dele. E exatamente a preocupação em mostrar para os outros foi o que destruiu a vida dele. Salomão foi por esse caminho também. E eu te digo uma coisa, que é um erro
você guiar sua vida pelo que os outros pensam. É um erro você ir no papo dos outros. Você pode perder essa simplicidade, aquele coração gostoso que tem, por exemplo, de um novo convertido, que fala, não, Deus disse, eu vou seguir. Lembra que a Bíblia diz que há muitas vozes no mundo. Não é só a voz de Deus que fala com você. Quer ver uma delas? Primeiro salmo da Bíblia. Salmo 1. Olha o texto comigo. Pode apagar as luzes nesse momento? Acho que facilita agora as pessoas verem as telas para mim, por favor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto à beira de águas correntes, dá o fruto em tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. O que seria o conselho dos ímpios? E a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não se assenta ali. Em outras palavras, toma cuidado, querido, quando você tem que abrir alguns princípios que você nunca deveria abrir na sua Bíblia, simplesmente porque está todo mundo fazendo. Quando você estava, lembra que lá em Apocalipse, para uma determinada igreja, Deus diz assim para eles, que é a igreja de Éfeso, fala, vocês abandonaram o primeiro amor. É para a igreja que Jesus, ali em Apocalipse, está dizendo, eu estou à porta e batendo, se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Isso aí não é um texto para conversão, está falando para a igreja. Jesus do lado de fora da igreja. E não entenda a igreja como local de reunião, igreja é sua vida, sua casa. Jesus do lado de fora da tua casa, porque não dá para ter comunhão com o que está acontecendo lá dentro. Abandonou alguns princípios. Quando uma pessoa tem uma paixão muito grande por Deus, o que ela faz? Ela segue os princípios de Deus. Não é qualquer coisa que ela faz, não. Vamos jogar mais aberto? Não é qualquer programa de TV que assiste, só porque todo mundo do serviço fala que assiste, você vai lá e assiste aquelas porcarias que falam contra princípios das Escrituras Sagradas, que falam contra a palavra de Deus, e ainda você vai, curte no Facebook, mostra para todo mundo, você é um mole, BA. Crente de meia tigela. Verdade, verdade. A Bíblia fala que é pelos frutos que a gente conhece, pelo seu estilo de vida, dá para saber se você anda ou não anda com Deus. Abre os teus olhos, olha o lixo que você está botando dentro da tua casa. Depois vem, o diabo entrou na minha casa. Você dá até pipoca para ele sentar lá. O que a Bíblia diz lá no livro de Tiago? O diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Você entendeu ao derredor? Ele está olhando, Opa, aqui tem uma brecha que eu consigo entrar. Segundo erro de Salomão, se perdeu com a ambição e o dinheiro. O poder de Salomão, o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, lhe permitia ter qualquer coisa que os seus olhos desejassem. E ele cita que ele deu exatamente isso. É essa expressão que ele mesmo usa acerca de si no final da vida dele. Eu dei tudo o que os meus olhos desejaram. Como eu já disse aqui, tem gente que não pode ter dinheiro. Ele perde o coração, ele perde a simplicidade, e aqui ele se perde com a ambição e o dinheiro. Nós estamos numa sociedade bem capitalista. Nós incentivamos você a estudar, a trabalhar, a crescer na vida, não tem nada de errado com isso. Nós incentivamos você a crescer, a aceitar novos desafios, a ter visão, mas eu nunca disse que você tem que fazer isso em detrimento da sua casa, da sua família. Nunca.
Marcos 4, versículos 18 e 19, Jesus está falando sobre gente que ouve a palavra e é semelhante a uma semente que cai num campo cheio de espinhos. E Jesus mesmo interpreta dizendo o seguinte: elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, interessante esse detalhe, porque ele ainda vai mais coisa do que eu estou falando aqui, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. Toma cuidado, quando o seu desejo por crescer faz algo tão terrível como, por exemplo, tira de você tempo de bate-papo com seus filhos. Uma chargezinha que eu vi há um tempo atrás, onde o menino chega assim para o pai, ainda criança, cada uma delas é uma faixa etária, tá? Pai, vamos brincar. Não dá, filho, papai está ocupado com coisa do trabalho. Tá bom, daqui a pouco. Aí, pai, vamos brincar? Não dá, filho, eu estou ocupado aqui, estou com o meu trabalho, tal. Filho está um pouquinho mais. Ô pai, e aí? Vamos sair? Não dá, filho, eu vou trabalhar até mais tarde, não vai dar para chegar a tempo e tudo mais. Passou. Não dá agora. Aí o filho já está grandão, já, uns 20 e poucos anos. E o pai chega assim, começa a perceber o filho longe. E aí, filho, vamos conversar? Pai, eu estou ocupado agora, não tenho tempo. Você vai se distanciando tanto do mundo dos seus filhos, porque para você é mais importante conquistar dinheiro, é mais importante sua fama, seu sucesso, sua carreira, seus alvos. E aí você deixa de lado princípios que Deus ensina para você. E cria idolatria na sua vida. Vai colocando ídolos na sua vida, coisas que estão substituindo princípios de Deus na sua vida. Quando a gente anda por princípios, segue o temor do Senhor, te livra de tudo isso. O problema de Salomão é que ele desprezou esses princípios. Terceiro, Salomão brincou com o poder. Parte das mulheres que Salomão tinha era, na verdade, penhor de alianças políticas. Quando fala que ele teve muitas mulheres, aquilo, na verdade, eram acordos políticos. Nós, ocidentais, pensamos imediatamente em questões sexuais. Eu estou falando com você, nesse texto não está envolvida essa questão sexual. Nesse texto está envolvido aliança política. É mais ou menos assim. Ele faz um acordo, por exemplo, com o rei da Síria. Síria, um país um pouco acima da região onde ele estava. Nesse acordo, o rei pega e dá sua filha para Salomão. Salomão, como rico que era, dá um dote muito grande para aquele rei. Normalmente era o quê? Terras, terrenos aqui, que é da nossa divisa aqui, pode ampliar um pouquinho o seu terreno aí para plantações nas nossas divisas. E eu tomo a sua filha. Por que o rei dava a sua filha? Isso era uma garantia. Aquele rei nunca atacaria Salomão. Por quê? Porque tem sangue dele lá. Então ele não atacaria. Eram acordos de paz. E nesses acordos de paz se davam os filhos. Tenha certeza, a Bíblia não cita isso, mas tenha certeza, Salomão também dava de suas filhas para os reis. Para outros reis. Outros reis também devem ter casado com filhas de Salomão. Porque era normal isso naquele tempo. Quando mostra que Salomão teve 700 mulheres, mostra, na verdade, que ele era um diplomata. Você percebe que você ouve falar de guerras de Davi, mas você ouve alguma guerra de Salomão? Você não ouve. Não tem guerra. Salomão não era o tipo guerreiro, vamos lá, vamos brigar e vamos mostrar que nós somos os melhores. Não, Salomão ia por sua sabedoria, com diplomacia, e fazia esses esquemas políticos. Só que aí ele se perdeu no meio do caminho. Porque elas serviam outros deuses, elas eram criadas numa outra cultura, e elas precisavam adorar os seus deuses, e esses deuses do passado tinham uma relação forte entre eles e um pedaço de terra. Aquele pedaço de terra se fazia ali
um ícone, se fazia ali um obelisco, se fazia ali um tótem, se fazia ali uma casa, dependendo do Deus, se fazia uma estátua, dependendo do Deus, tinha uma forma de adoração, onde aquele terreno era reservado para a adoração daquele Deus, porque aquele Deus habitaria naquele terreno. Ora, aquelas mulheres, rainhas, queriam ali um pedacinho de terra, para elas pegarem e fazerem o culto ao Deus delas. Por quê? Elas não poderiam cultuar aqueles deuses nas terras de Israel. Então, nos acordos políticos se faziam essas embaixadas desses deuses. E Salomão foi assim, cedendo espaços de terras de Israel para outras nações, para que seus deuses fossem cultuados ali, para que aquela pessoa pudesse habitar no seu país. E aí? Ele não soube como lidar com poder, com concessões. Nota que o erro de Salomão não é adultério. Você não vê Salomão sendo acusado de adultério. O erro de Salomão foi não saber lidar com poder e influência, e isso foi fazendo-o ceder, ceder e ceder. Meu irmão, vou jogar muito claro com você agora. Você sabe que corrupção é pecado. E se você, por causa do poder que você tem, seja na sua empresa, seja com envolvimento político, seja onde for, se você faz negociações escusas, saiba de uma coisa: você está desobedecendo princípios de Deus na sua vida. Deus está dizendo que você está desobedecendo mandamentos. Conserte-se, volte atrás, se arrependa, mude, não siga por esse caminho, porque senão você vai destruir a sua vida. É claro isso. Cuidado com o poder, cuidado com o poder, cuidado com a fama, cuidado com o dinheiro. Eu assistia uma série juntamente com a minha esposa e, num determinado momento, um homem diz a seguinte frase. Ele fala com uma pessoa que estava querendo ter relações ali com ele, e ele era um homem poderoso, e ele diz assim para ela, ele fala: como dizem os psicólogos, tudo na vida tem a ver com sexo, menos o sexo. O sexo tem a ver com poder. E ele se refere a essas coisas escusas que acontecem por detrás das empresas, das negociações e dos meios onde as pessoas se utilizam do sexo e da sedução para poder crescer num emprego, numa empresa, numa influência governamental, política ou coisa parecida. A Bíblia chama isso de pecado, desvio, erro de alvo, erro de percurso. Não faça. Há um mandamento claro do Senhor para você não fazer. Quarta coisa de Salomão, ele se afastou do Senhor. Salomão, ele achou que, depois de tudo que ele havia conquistado, que ele não precisava mais de Deus na vida dele. Ele não ia dizer isso claramente, mas ele agia como se. Aos olhos dele, ele era autossuficiente. Era isso. Eu sou o cara, eu mando, eu faço, eu aconteço, é Deus. Quer dizer, Deus ele fazia com um mero ato religioso diante do povo, tal, mas no coração ele não buscava mais Deus para suas decisões pessoais. Meu irmão, vamos lá. Quando Jesus ensina o pão nosso de cada dia nos dai hoje, já te mostra um princípio. Ele não falou assim: Deus, me dá o pão do mês inteiro. Se ele fala o pão nosso de cada dia, significa que cada dia você tem que pedir pelo pão. No mínimo, o princípio é ali: ore todos os dias. Todos os dias. Porque é obrigatório? Não, não é obrigatório. Não quer orar, não ora. Mas quem vai se danar é você. Entendeu? Você que precisa de oração. Ou Deus, você acha que Deus precisa de oração? Você acha que Deus precisa de adoração? Que Deus vai ficando fraquinho, igual personagem de videogame, vai ficando fraquinho se você não der oração, 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 ele vai ficando fortão? Ah, para!
Isso não é Deus, isso é um ídolo. Isso não é Deus. Deus não depende de você, não depende, Ele não vai mudar nada. Se você orar ou não orar, adorar ou não adorar, Deus não vai mudar nada. Agora você muda, você precisa. Você precisa de tempo com Deus, você precisa de tempo de oração. Você precisa buscar Deus para tomar conselhos, para saber que caminho você vai tomar na sua vida. Quantas pessoas não tomam decisões na vida, não perguntam a mínima para Deus, ou até mesmo quando Deus dá aquele toque de consciência, de princípios que Ele já lançou no teu coração, a hora que você vai fazer, você percebe, não é o melhor caminho, você vai fechar um negócio, você sente aquele gelo lá dentro, você sabe que é a voz do Espírito Santo, mas você não ouve, aí depois chega e fala, ora por mim. Orar o quê agora? Tudo bem, tem restauração, Deus aceita arrependimento, graças a Deus, aí tem a graça de Deus. Tem a misericórdia de Deus, tem tudo isso. Mas você lembra aquilo que eu falo, que milagre não é o melhor de Deus para a sua vida? Milagre não é o melhor. O melhor é não precisar do milagre. O indivíduo pega, sabe que o cigarro estoura com a tua vida, fuma pra caramba, fede que é um negócio, aí depois pega um câncer no pulmão, aí vem, quero que Deus faça um milagre na minha vida. Deus pode fazer, mas você podia ter poupado, né? Podia ter poupado, podia ter cuidado da tua vida. Cuida da tua vida, pratica princípios, aí você não vai precisar de milagre lá adiante. Ande por princípios. Isso acontece muito na vida financeira. Toma decisões, faz compra, faz dívida, faz um monte de coisa, e com um monte de princípio bíblico falando sobre economia, organização, planejamento. O cara faz por impulso, depois vem aqui, eu preciso de um milagre na minha vida. Então, você poderia não precisar do milagre. O melhor é não precisar do milagre. É melhor ser curado de uma doença ou não ficar doente. É melhor ter Deus provendo para você uma situação que você não esperar financeiramente, que resolve os seus problemas, ou nem precisar disso, porque você tinha abundância, tinha até dinheiro guardado. Entende? O melhor é não precisar. Então é seguir princípio. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 8, acompanha comigo aqui o texto. Provérbios 3, de 5 a 8, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vida longa, vida boa, vida tranquila, porque segue princípios de Deus. Amém? Último erro de Salomão que quero citar hoje, ele caiu na idolatria. A idolatria cega o entendimento e nos leva a esquecer uma coisa. Olha só, interessante isso. A Bíblia fala assim: os seus pecados, vou falar até no português arcaico, que talvez alguns de vocês decoraram esse texto no arcaico, na versão Almeida corrigida. Os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, diz o Senhor. Quero lhe chamar a atenção para que o texto não está dizendo, os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, os vossos pecados fazem separação entre vós e mim. Fala, mas não é a mesma coisa, não está separado? Deus está dizendo, não fui eu que me separei de você. Foi você que se afastou de mim, não fui eu. É isso que Deus está dizendo. Quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente faz besteira, quando a gente segue outros deuses, ainda que seja o Deus da nossa própria mente, quando a gente se coloca no lugar de Deus e decide as coisas sem consultá-lo, ou abandona os princípios, o que acontece é que a gente sabe que pecou, e por causa disso a gente se sente assim meio sem graça com Deus, sabe? Sem graça. Sabe aquela coisa, estou devendo para o cara, não paguei, fui para uma reunião e o cara está lá na reunião. E você está assim, sem graça, olhando para o cara, porque você deve, não é?
Da mesma forma, a gente se sente assim com Deus, mas Deus está dizendo, eu não. Deus está dizendo, eu não mudo. Eu nem mudou o meu amor por você, isso não mudou. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos ou mais, Ele ama e acabou. O nome de Salomão foi dado por causa da frase, Deus o amou. Já no nascimento dele, o nome era Deus o amou. Mas Salomão se esqueceu que Deus o amava. Ele esqueceu do amor de Deus. Quando a gente se esquece do amor de Deus, a gente tem a tendência de se afastar de Deus. Esquecer de quem somos e do que Deus fez por nós. Mas eu quero te dizer que existe algo maravilhoso na Bíblia, chamado misericórdia. Que Deus não dá o que nós merecemos, mas Ele dá a você de acordo com o amor que Ele sente por você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu quero terminar com um texto. Convido você a ficar em pé nesse momento. Pode ficar em pé comigo? Provérbios 28. Versículo 24. O texto diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Note, Deus não está sendo rígido demais, dizendo o seguinte, olha, todo mundo que errou vai cair na desgraça. Não, Ele sabe que a gente vai errar. Ele sabe que a gente vai errar. Eu conversava com uma pessoa que tratava sobre recuperação de viciado em droga, e ele diz o seguinte, você tem que preparar a pessoa para a primeira queda dela. Ele vai cair. Tem uma hora que ele não vai conseguir, ele vai ceder, mas você já tem que preparar nele alguma coisa, se ele vier a ceder, ele saber o que fazer. Deus sabe que a gente não consegue ser santo pelos nossos próprios esforços. Deus sabe que a gente não tem como evitar os erros da vida. Deus sabe. Mas o que Ele te pede é o seguinte, só não endureça o coração. Não seja arrogante. Assuma. Vai por baixo. Quem se humilha vai ser exaltado. Quem chegar e falar, Deus, eu estou consciente de que eu estou errando, vai encontrar Deus, graça em Deus, vai encontrar graça, perdão, amor, braços abertos, um Deus que vai falar, está aqui tua mão, deixa eu levantar você, vem cá, deixa eu te trazer para o caminho de novo, o caminho é esse aqui, segue minha palavra, segue meus mandamentos. Mas se você endurecer o coração, aí você cai na desgraça. A escolha é sua. A escolha é sua. Eu convido você nesse momento a um tempo de arrependimento. Não vou pedir que você se identifique entre você e Deus. Você não vai levantar a mão, não vai vir aqui à frente em apelo, nada disso. É um assunto entre você e Deus. Mas se você está consciente de que tem alguma coisa que você está fazendo que não está certo, que está errado, eu convido você a um momento de arrependimento nesse instante. Em dizer para Deus, Deus, me perdoe, porque eu não estou seguindo os teus mandamentos. Senhor, me perdoe, porque eu estou desprezando a sua palavra. Eu me arrependo, ou seja, eu mudo de mente, eu mudo de direção, eu quero mudar. E eu vou seguir o Senhor. Agora, esse nosso Deus vai perdoar os seus pecados, vai levantar a tua vida e vai mostrar para você uma coisa: os seus pecados fizeram separação entre você e mim, mas não entre eu e você. Eu não afastei de você o tempo todo,
Aquilo que eu prometi eu cumpri, estou cumprindo, que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Eu não mudei. Deus, até quando eu errei, o Senhor estava lá? Estava, eu vi tudo. E não está chateado comigo? Te amo. Continua sendo meu filho. Se nós que somos maus sabemos perdoar os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Vamos orar nesse momento? Feche os teus olhos nesse instante. E eu acredito que alguns de vocês precisam agora confessar pecados para Deus. Esse momento é seu, não precisa ser em voz alta, é entre você e Deus. Gostaria de convidar você a dar a mão para quem está do seu lado nesse instante. Ao invés de eu orar e pedir para você repetir, ao invés de falar para você agora fazer uma oração, eu acredito que todos nós aqui podemos fazer uma oração. Estou aqui diante de um pastor presbiteriano, eu fiquei empolgado aqui agora em fazer um negócio. Vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e te dê a paz. Glória a Deus.